Nesta terça-feira, na Igreja Mundial do Poder de Deus, no centro de Jaru. Brasil, você não tem ideia do que Deus preparou para a terça do poder de Deus e do milagre urgente. A grande terça-feira do milagre urgente, com reunião exclusivamente às 7:30 da noite, onde os enviados pelo apóstolo Valdemiro Santiago, bispo Paulino e pastora Marta estarão clamando a Deus por sua vida. Que essa nação saiba que há profeta neste país. E você que está doente, foi desenganado pela medicina e necessita de um grande milagre, você é o nosso convidado. Vem pra cá, Brasil. É a terça-feira do milagre urgente. Avenida Padre Adolfo Roll, 1894, no centro de Jaru. Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está aqui. Luz para o meu caminho é a tua palavra. Pare por um momento e ouça a palavra de Deus para a sua vida. Abra a palavra aí, por favor, no salmo mais conhecido da Bíblia. O Salmo 91 é o mais conhecido e o 23, é ou não é? Mas você vai abrir o 23. Deus vai falar conosco. Então, olha o que a Bíblia fala aqui, ó. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Para um pouquinho aí para nós entendermos a revelação aqui. Primeiro, o Senhor, Ele é o nosso pastor. Então, uma vez que o Senhor Jesus, Ele é o nosso pastor, então nós temos que nos colocar no lugar de quê? De ovelha. Ele é o nosso pastor, então nós somos o quê? Ovelhas dele. Muitas são as pessoas que às vezes tem um quadro com esse salmo na sua sala, na sua empresa. Às vezes a pessoa, ela coloca lá, às vezes nas rodovias, é o que mais tem. Você está na traseira de um caminhão, está escrito lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que muitas das vezes a pessoa, ela está ali com aquele salmo, ela acredita no salmo, mas até então ela não é ovelha ainda. Mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas ela não entregou a vida dela ainda para o Senhor Jesus. Até então ela não é ovelha ainda. Porque qual o papel do pastor? Cuidar das suas ovelhas. Então o Senhor Jesus é o nosso pastor. Agora eu tenho que me entregar de corpo, alma e espírito. Ele tem que olhar para mim, para a senhora: o Senhor, ali está a minha ovelha. Eu vou cuidar da minha ovelha. Agora, o que adianta a pessoa ela escrever, ela colocar lá na sala dela, ela colocar lá no caminhão, ela vestiu uma camisa: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas se ela não se tornou ainda ovelha, porque ela não obedece, ela não faz a vontade do seu pastor. Porque a Bíblia fala que a ovelha, ela dá ouvido à voz do seu pastor. É isso. E interessante que aqui nesse versículo 2 ele fala o quê? Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Se o pastor está cuidando aqui das ovelhas, aí vamos dizer que ele está cuidando das ovelhas e o pasto aqui está seco.
Seco, seco, seco. O que o pastor faz? O pastor pega aquelas ovelhas ali, dá num pasto seco ali, e leva as ovelhas para um pasto verdejante, um pasto verde, que aquelas ovelhas possam se alimentar. Então, a partir do momento que a pessoa passa a ser ovelha, então o Senhor é o nosso pastor, então Ele nos leva para um pasto o quê? Verdejante. Ele quer as suas ovelhas desfrutando do melhor. Se o pasto está seco, se algo está dando errado, então aquele pastor, ele cuida daquela ovelha. Se a ovelha está, um exemplo, cheia de carrapicho, vários carrapichos, então o pastor vai lá e tira os carrapichos das ovelhas. Tira ou não tira? Tira o carrapicho. E nós chegamos na igreja cheio de quê? Do carrapicho. Aí o Senhor Jesus, que é o pastor, então a ovelha dá ouvido à voz do pastor. E interessante que nesse versículo 3 aqui fala assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando a pessoa ela se torna ovelha, quem passa a guiar essa pessoa é o seu pastor, que é o Senhor Jesus. Então, uma vez que nós somos ovelha, então quem passa a guiar a nossa vida é o nosso pastor, o Senhor Jesus Cristo, como a palavra de Deus diz bem claro lá no livro de João 10. O ladrão, ele vem somente roubar, matar e destruir. Eu vim para que eu tenha vida e vida com abundância. E nessa mesma passagem lá no livro de João fala: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E o Senhor Jesus, ele deu a vida em favor da nossa, ele deu a vida dele em favor das ovelhas, porque ele é o bom pastor. Então vale a pena ser ovelha, vale a pena obedecê-lo. Porque quando a pessoa se torna ovelha, sabe o que ele faz? Deixa marcado aí no Salmo 23 e abra aí no livro de Lucas 15, por gentileza, para me mostrar para as senhoras e os senhores. Quando a pessoa é ovelha, o papel do pastor, o prazer do pastor é ver as ovelhas abençoadas. Abençoadas mesmo. Olha o que fala aqui no livro de Lucas 15, no versículo 3, a parábola da ovelha perdida. Lucas 15, 3. Então lhe propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Olha o papel do pastor aqui. Está o pastor cuidando de 100 ovelhas. Aí está lá numa fazenda, numa terra, no matagal. E aí quando pensa que não, contando as ovelhas, mas está faltando uma. Então o pastor, ele sai em busca daquela ovelha e ele só retorna quando ele encontra a ovelha. Ele dá a vida pela ovelha. Ele não aceita retornar sem a ovelha perdida. E o Senhor Jesus, ele é o nosso pastor. E um dia eu estava perdido, um dia a senhora estava perdida, o senhor estava perdido, e o Senhor Jesus nos encontrou. E o que ele fez? Ele removeu os carrapichos, porque a ovelha perdida, o pastor pega aquela ovelha de repente, aquela ovelha machucada, ferida, o pastor vai lá e cuida do ferimento daquela ovelha, coloca aquela ovelha nas costas, não é assim? E quantos aqui eram uma ovelha perdida? Era uma ovelha perdida que de repente ninguém acreditava,
Tem pessoas que às vezes usam a palavra assim: fulano é uma ovelha perdida, é a ovelha negra da família. O povo não usa esse ditado? Ovelha negra da família. Mas quando aquela ovelha negra aceita o cuidado do pastor, o pastor cuida, o pastor zela, o pastor cura os ferimentos. Então esse pastor aqui, ele deixou as 99 e foi atrás de uma ovelha que estava perdida. Aí a Bíblia fala aqui no versículo 5: achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então o que o pastor faz? O pastor pega aquela ovelha, joga aquela ovelha nas costas, cheio de alegria, e carregando aquela ovelha com aquela maior alegria, reúne os vizinhos, chama todos os vizinhos, chama os amigos e fala: hoje é dia de festa, porque eu encontrei a minha ovelha perdida. E Deus, Ele nos enviou o Senhor Jesus em busca da ovelha perdida, e Ele nos encontrou, e é motivo de festa. Não foi assim que o Pai fez quando a ovelha perdida estava perdida? E aí o filho pródigo, ele chega em casa. Aí o pai chamou os vizinhos, amigos, funcionários, e a Bíblia fala que aquele dia foi dia de quê? De festa. Porque o pai encontrou a ovelha perdida. Porque a ovelha perdida um dia retornou para a casa do pai, e aquele dia foi dia de festa. Então é assim que Deus trabalha. Quando a pessoa, ela se coloca no lugar de ovelha. Porque a Bíblia fala bem assim, ó, no versículo 7: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Então, quando a pessoa está na prática do pecado, quando a pessoa está no erro, quando a pessoa está perdida e a pessoa se arrepende, essa pessoa, ela é aceita pelo Senhor Jesus e vale mais de que 99% daquelas pessoas que não precisam de arrependimento. É aquela pessoa que reconhece: meu Deus, eu pequei, meu Deus, eu errei, meu Deus, eu não deveria ter falado, eu não deveria ter agido assim, mas eu me arrependo dos meus erros, eu me rendo ao Senhor. Então essa pessoa, ela é aceita, essa pessoa, ela é abençoada por Deus. Igreja, você quer ver um exemplo? Quem aqui, você era uma ovelha perdida que você bebia que caía bêbado, ninguém dava nada, mas o Senhor Jesus te encontrou, o Senhor Jesus me encontrou. Agora volta lá no Salmo novamente, 23, olha o que diz aqui no versículo 4, olha a situação da ovelha. Mas quando a ovelha tem um pastor, no versículo 4, 23, 4: ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Vamos entender aqui. Aí está ali as 100 ovelhas. Aí quando pensa que não, perdeu uma ovelha, aí o pastor deixa as 99 em busca daquela ovelha que se perdeu. E muitas das vezes,
Quando está ali a ovelha perdida, ela se encontra nessa situação. Muitas das vezes, em um vale. Vamos dizer que se a ovelha está lá numa pedreira lá. Quando ela olha para baixo, está um vale. E muitas das vezes ela está presa em uma situação, ela não consegue voltar atrás. Por um lado, luta. Por outro, luta. Vamos dizer que tem ali uma onça querendo comer a ovelha. E a ovelha ali próximo do vale. Então ela olha assim: se eu cair, eu vou morrer. De um lado da onça, do outro tem onça, do outro tem onça. E agora? Mas o bom pastor, ele dá a vida. Ele enfrenta a onça, ele enfrenta tudo para salvar a ovelha. É ou não é, igreja? O bom pastor, ele dá a vida. Agora a Bíblia fala lá no livro de João que aquele que não é pastor, quando vê a ovelha mal, ele abandona a ovelha. Mas o Senhor Jesus é o nosso pastor. Ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte. Quando é que a pessoa está no vale da sombra da morte? É quando ela está enfrentando o quê? Lutas, pelejas. Quando ela está enfrentando peleja, quando ela está desenganada pela medicina, ela está enfrentando o vale da sombra da morte. É ou não é, igreja? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui na igreja, você já recebeu, por exemplo, cura de câncer? Alguém já sofreu com câncer aqui na igreja? A senhora, duas irmãs aqui, por exemplo, já sofreu com câncer. Quando a pessoa, um exemplo, ela está sofrendo com câncer, só a palavra câncer, às vezes a pessoa fala assim: meu Deus, e agora? Fora as palavras negativas que às vezes a pessoa recebe, às vezes dos vizinhos, dos familiares, às vezes do próprio médico dizendo que não tem jeito. Então, quando a pessoa está com câncer, ela está passando pelo vale da sombra de quê? Da morte. O vale da sombra da morte. E muitas das vezes, o médico, eu não garanto nada. Mas aí o Senhor Jesus é o bom pastor. O Senhor Jesus vai lá e cura do câncer. Cura ou não cura? A senhora levantou as mãos. O Senhor Jesus curou a senhora? Curou ou não curou? Só resumindo, quanto tempo que a senhora sofreu com câncer? Eu fui rápido. Eu estava operada da vesícula e de uma hora para outra nasceu um caroço aqui no meu braço, enorme. E começou a doer rápido. Aí eu fui no médico, aí o médico falou: não posso mexer porque você está operada, só quando melhorar. E ele falou: se começar a pinicar e dar pontada assim, é o câncer mesmo, ele tem que fazer biópsia. Aí eu pedi para a Laurita, essa moça aqui, quando eu cheguei em casa, a Laurita, que é minha amiga, para ela levar uma toalhinha para mim, porque eu não tinha, que você tem uma benção. E a Laurita me deu a toalhinha, eu coloquei aqui, embrulhei com a toalha e fui dormir. No outro dia não tinha mais nada. Tinha mais nada? Não tinha nada no outro dia, desapareceu assim, milagrosamente. Olha que benção, glorifica a Deus, igreja. Pode glorificar a Deus. Diga glória a Deus, igreja. Então, igreja, o vale da sombra da morte é quando a pessoa, ela olha para a vida dela, ela está enfrentando uma situação que parece que não tem jeito. Mas aí, quando ela é ovelha, o Senhor Jesus, que é o bom pastor, vai lá e resolve o problema da pessoa. Ó, a irmã falando ali que ela sofreu com depressão. Vem cá rapidinho, por gentileza. Ela sofreu de depressão ao ponto de perder a voz. Sobe aqui, por gentileza. Resumindo, por causa da depressão, a senhora estava perdendo a voz? Tava, já não comia, não queria descer comida, não queria descer nada. Eu vivia aqui na igreja, vivia pedindo oração pro pastor. Não conseguia nem comer? Não, já estava quase indo embora mesmo. Aí eu fazia tudo quanto é tipo de exame, não dava nada, só deu uma manchinha no pulmão, só. Mas era um medo total, era assim uma coisa mais triste do mundo. Era o vale da sombra da morte. Barriga assim, parecia, no peito, ia na barriga assim, aquela dor. E nos exames não dava nada? Não, toda vez que eu ia fazer exame, eu sonhava com o apóstolo, ele me dava um abraço. E quando ele me dava um abraço, não dava nada meus exames. Aí fiz exame de tudo quanto é coisa. Aí toda vez eu sonhava com ele, até eu sarar. Quantos anos a senhora sofreu com a depressão? E fiquei quase um ano com isso. Mas eu sofria muitos anos, só que não falava, né?
Aí quando eu vi que estava na... A senhora estava perdendo a voz, não conseguia nem comer. Olha o que o Senhor Jesus fez na vida dela. Não tirou ela do vale da sombra da morte? Repita assim: obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Glorifica a Deus, igreja. Jesus tem que ser glorificado. Diga glória a Deus. No versículo 5 fala assim, ó: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Às vezes a pessoa fala assim: pra quê, né? Essa unção na cabeça, unção nas mãos. Se nós for dentro da Bíblia Sagrada, tem tantas passagens que falam a respeito da unção, né? Então, igreja, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, dos meus inimigos, daqueles que desejam o nosso mal. A Bíblia fala que a nossa luta é contra o principado, potestade, é contra os demônios. Então prepara uma mesa, unge a cabeça, e a Bíblia fala que o cálice ele vai transbordar. Significa que Deus ele vai nos abençoar ao ponto de transbordar, de emprestar e não tomar emprestado. E essa mesa representa a bênção de Deus, representa a prosperidade. Numa mesa que decide muitas coisas. Então Deus, ele tem uma mesa preparada para as ovelhas dele, aonde nós vamos sentar e comer do melhor. Aí fala assim, ó: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Agora, senhora, os senhores estão entendendo por quê que muitas das vezes o diabo luta para fechar as igrejas? Luta. Porque ela na igreja, ela está com o pastor dela, que é o Senhor Jesus. Porque nós não estamos aqui ouvindo a palavra do homem, nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Então o diabo luta para a pessoa se perder, para a pessoa não voltar para a casa de Deus. Agora o salmista aqui, ele dizendo: eu quero sim estar na casa de Deus, é morar na casa de Deus, é permanecer na casa de Deus para todo sempre da minha vida. Como é bonito quando a gente ouve assim: fulano permaneceu firme com o Senhor Jesus até o fim. Até o fim. Às vezes a gente ouve pessoas dizendo assim: fulano com 99 anos ainda caminhava para a igreja, ainda ia para a casa de Deus, ouvir a palavra, louvar e buscar esse Deus. É isso que Deus quer. Então, ovelhas, a ovelha ela dá ouvido à voz do seu pastor. Então vamos permanecer com ele, que nos momentos mais difíceis, quando a senhora, o senhor estiver passando por um vale, você tem um pastor para cuidar de você, que é o Senhor Jesus. Amém, igreja? O Senhor Jesus é o nosso pastor e não vai faltar nada. Diga glória a Deus. Coloca as mãos sobre o seu coração, fecha os seus olhos por gentileza. Oh Deus maravilhoso, nós cremos na tua palavra. Obrigado, Jesus, pelos testemunhos aqui. Obrigado, Senhor Jesus, pelas bênçãos, porque a tua palavra é bênção, a tua palavra é a verdade, e não dá de viver sem essa verdade. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor, meu Deus, nos dê força para nós permanecer até o fim. A tua palavra, ela diz bem claro: aquele que permanecer até o fim, esse sim, esse será salvo, esse vai alcançar a sua salvação. Então fala para Deus agora, fala para Ele que você, que a senhora, o Senhor assume Ele como seu pastor.
Sim, Senhor Deus, porque na verdade, meu Pai, a maioria conhece o Salmo do Pastor, mas enquanto nós deveríamos conhecer e saber quem é o pastor do Salmo, está dizendo que o Senhor é o meu pastor. Então, o Senhor é aquele que é o dono, é aquele que tem autoridade sobre nós, é aquele que tem o poder de dizer sim e também de dizer não, de dizer espere, aguarde mais um pouco. É aquele que tem autoridade sobre a nossa vida para dizer se estamos agindo certo ou errado, o que não convém, o que convém. Ele é o Senhor. E como Senhor, Ele exige de nós obediência, submissão, confiança nos caminhos dEle. Sim, Senhor, é bem verdade. Quantas vezes, meu Pai, podemos até nos revoltar por não entender os Teus desígnios quando atravessamos o vale da sombra da morte. É sinal que a morte se aproxima, porque a sombra dela paira naquele momento. E são momentos, Pai, tenebrosos. São momentos em que o medo, o pavor toma conta do ser humano. Mas, Senhor Deus, o mais importante que está dizendo é que nós passamos, nós atravessamos esse vale, nós não permanecemos nele. Aleluia. E esses momentos, Pai, esses tempos escuros e sombrios da nossa vida, muitas vezes permitido pelo Senhor, se tornam os mais importantes e produtivos da nossa vida, porque são os tempos em que nós nos aproximamos mais perto do bom pastor e podemos conhecê-lo e podemos saber quem Ele é de verdade. Como disse o próprio Jó, quando enfrentou também o vale da sombra da morte, ele declarou: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Oh, meu Deus, nós vemos o Senhor quando o Senhor se revela a nós. E é assim que nós queremos, Pai, receber a palavra, não em forma de conhecimento, por saber a respeito do Senhor, mas nós queremos receber da palavra, Senhor, a revelação para cada um de nós, individualmente. Que o Senhor se revele a nós, que o Senhor, Pai, se materialize através da palavra na nossa vida, no nosso dia a dia, porque o Senhor se importa com os detalhes da nossa vida, Pai. E quantas vezes, Senhor, nas batalhas cotidianas, Pai, as pessoas, elas desistem, elas esquecem do que o Espírito Santo lhes falou no domingo, ou na terça, ou na quinta. Mas nós precisamos dessa companhia, Pai. Seja num vale, seja atravessando um vale escuro e sombrio, ou seja nos momentos de festa, de regozijo, quando tudo vai bem. Em todos os momentos, meu Senhor, nós precisamos da Sua presença, da Sua companhia, porque o Senhor é tudo para nós. Aleluias. Nesta terça-feira, na Igreja Mundial do Poder de Deus, no centro de Jaru. Brasil, você não tem ideia
do que Deus preparou para a terça do poder de Deus e do milagre urgente. A grande terça-feira do milagre urgente, com reunião exclusivamente às 7:30 da noite, onde os enviados pelo apóstolo Valdemiro Santiago, bispo Paulino e pastora Marta estarão clamando a Deus por sua vida. Que essa nação saiba que há profeta neste país. E você que está doente, foi desenganado pela medicina e necessita de um grande milagre, você é o nosso convidado. Vem pra cá, Brasil. É a terça-feira do milagre urgente. Avenida Padre Adolfo Roll, 1894, no centro de Jaru. Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está aqui. Se você tem sido abençoado com essa programação, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações pelo YouTube assim que postarmos o próximo vídeo. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, porque eu creio que grandes coisas o Senhor já tem feito em nossas vidas.